Estou aqui com o professor Rogério. Prazer receber, professor. Prazer é meu, Fernando. Estávamos falando bastante de planejamento. Como o professor dá muita aula e os alunos às vezes estão focados ali em fazer a prática mesmo. Quer colocar o implante, ele quer mão na massa e às vezes o planejamento fica um pouco a Deus dará, digamos assim. Sim. Como que a gente pode trabalhar melhor isso, até na cabeça do nosso aluno ou do dentista que está nos seguindo aqui? Ele tem que pensar que o planejamento é a base da filosofia total, né? Ele entender como funciona tudo isso, né? A partir do momento que o teu paciente chega lá, ele já tem que pensar em visualizar o que de problema ou solução que ele pode dar diretamente, né? Na parte do paciente como um todo. Ele, às vezes, o paciente, ele espera o resultado. Ele sempre quer o resultado. Ele não quer saber se o implante é X ou Y, né? Ele quer ver o resultado final, porque é o sorriso dele, né? É o dia a dia dele, né? Como ele vai comportar na sociedade, como a sociedade vai ver, basicamente, o sorriso dele. Às vezes a gente faz uma prótese e um paciente aparece lá, ele achou lindo e maravilhoso, mas um vizinho foi lá, a tia foi lá, o marido foi lá e falou, nossa, que coisa horrível. Ela volta no dia seguinte e fala, não gostei. Como? Mas a senhora falou que estava tudo bonito, né? Tudo visível, mas não gostei. Então a sociedade também influencia como um todo. É a aprovação social, né? Ali é muito importante, porque às vezes a gente, mesmo com o fluxo digital, com as ferramentas que você estava me falando aqui, a gente consegue ter mais previsão desse futuro, desse resultado. Exatamente. Mas mesmo assim, o professor estava falando que na boca eu peço uma tomografia, eu entendo a densidade óssea, mas às vezes não é bem assim no momento cirúrgico. Exatamente. É uma área biológica, falou muito bem. A parte biológica de paciente para paciente muda, né? E às vezes, por mais que você tenha feito milhares de implantes, nunca um paciente é igual ao outro. Às vezes você vai pegar casos onde a complexidade ali do osso às vezes está mole, né? E não vai dar para fazer todo o trabalho que você pensou e deu como solução para o paciente. Então sempre você tem que ter na manga um plano B, um plano C, para poder entregar da melhor forma para o teu paciente. Com bastante experiência na área, para quem está se formando, principalmente em implante, acabou de ser um especialista em implante, como que esse dentista pode lidar com essas frustrações que acontecem? Porque às vezes a gente mostra muito casos de sucesso, incríveis. A maioria vai procurar só assim, o que tem de melhor, né? E não os problemas que possivelmente ele teve de ocorrência. Como eu lido com uma perda de um implante? Que isso acontece? É uma realidade? É uma realidade constante isso daí. Não tem como falar que não vai ocorrer, né? Porque depende da biologia de cada um, né? Você é um, eu sou outro e pode, ou porventura, ocorrer uma não osteointegração e o implante vir a perder. E a dica que você tem para me dar é tentar a sua primeira perda ali, vamos voltar assim bem no começo ali. Entender a parte biológica, eu acho que assim, entender do começo, né? Você saber as matérias básicas, eu acho que é o mais importante de tudo isso, tá? Você estudar e entender que o cara é biológico, que ele tem osso, que o osso tem uma densidade, que assim, você tem que ser da melhor forma, não procurar só a solução do problema como um todo, mas entender que o indivíduo também tem alguns problemas, né? Principalmente que hoje os pacientes que vêm, a maioria dos pacientes que vêm, são pessoas de meia idade, né? Que já tem alguns problemas de diabetes, de hipertensão. E o que a gente vê no mercado, de uma forma como um todo, que o médico, ele trata o quê? A consequência. Ele vai dar um remédio para diabetes, vai dar um remédio para pressão, mas nunca vai saber a causa do problema. Que de repente a causa está na biologia do paciente. De repente está faltando uma vitamina para o paciente, né? Está faltando um hormônio para equilibrar esse paciente, que vai influenciar diretamente aonde? Na nossa solução, no osso como um todo, entendeu? Então é importante entender que as bases biológicas lá de trás
é o mais importante. Entender que você tem que estudar lá atrás, né? Que às vezes a gente passa na faculdade e esquece. Acho que a solução agora é só fazer um buraquinho, colocar um implante e resolver. E não é, né? Você pega muito paciente com problema, né, de ordem geral, e você tem que tentar equilibrar. Às vezes, assim, o equilíbrio não é só, assim, da solução do dente, mas é psicológico às vezes. A pessoa tem que entender como vai funcionar tudo isso, né? E você, às vezes, dando um momento de atenção, entendendo esse paciente, a solução vai ocorrer. Como que eu controlo essa ansiedade? Que às vezes eu não consigo fazer uma carga imediata, nem prometi isso, porque eu me planejei super bem, Sim. mas há uma ansiedade ali do nosso paciente de, poxa, mas com certeza já fizeram essa pergunta, Sim. mas não dá para pôr antes, doutor? Ah, sim, com certeza, né? Então, essa ansiedade você tem que trabalhar sempre com o paciente, né? E explicar muito bem, né? Porque realmente, às vezes não ocorre, né? Às vezes não ocorreu o suficiente de carga para poder segurar esses implantes, para poder colocar essa prótese de uma forma imediata. Então, você tem que trabalhar com o psicológico, conversar muito bem com esse paciente a respeito disso, para assim, nunca prometer. Porque a partir do momento que você promete, eu acho que você tem que cumprir. Então, se você planejou antes, visualizou todo o problema e realmente não vai conseguir, aí você tem que ser claro com o paciente. Ó, realmente o seu caso não é caso para carga imediata, o senhor vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Como você é um paciente, você tem que entender que a paciência vem dessa forma e esperar mais um pouquinho, né? Da noite para o dia que a gente resolve, mas a gente vai levar, sei lá, 90 dias, 180 dias, mas a gente vai dar a solução do caso para o senhor. A Titanium Fix investe bastante nessas questões da geometria do implante, vem o Profile aí nos ajudando bastante para ancoragem. Muito. Então, também tem essa parte de talvez antes a carga imediata não acontecia e hoje não sei se está mais fácil, não sei se eu posso falar assim se está mais fácil, mas é uma solução mais viável para quem realmente tem essa ansiedade de ter o dente. Com certeza. Melhorou bastante. Melhorou bastante a macrogeometria do implante, entendeu? É um implante onde você pode subfresar e conseguir um pouco mais de densidade e estabilidade maior do meu implante, né? Nesse ponto, é nota máxima para Titanium Fix em relação a isso. Isso daí eu não tenho nem que discutir, né? Principalmente a maioria dos casos onde você tem uma densidade menor óssea, você subfresa e tem uma estabilidade maior. Muito bom. E sempre entender, né, essa psicologia, o que ele realmente está buscando dentro da nossa clínica. Acho que é o principal ali. Aquela primeira consulta, entender, ler anamnese. Entender esse paciente, é que nem você falou. É tentar entender o que o paciente está esperando e o que você pode entregar, né? E nunca criar uma expectativa muito grande no paciente. Você tem que ser seguro no que você está fazendo para poder entregar o melhor dentro do possível para o teu paciente. Solta um pouquinho a corda e prende. Solta um pouquinho a corda exatamente, e prende. Quando ele retorna e ele acha que o dente já vai sair no mesmo dia, isso é comum. Pô, voltei, meu implante tá bom, já fui lá, agora eu vou pegar meu dente. Isso já aconteceu com o doutor? E meu dente. Agora, professor Rogério. Já aconteceu, mas a gente tenta dar uma solução para o paciente, entendeu? Hoje, com as soluções digitais, a gente consegue fazer um escaneamento, às vezes, né? E entregar em um tempo mais curto, né? Que seja, sei lá, 5 dias, 4 dias, ou até, às vezes, quando a solução é menor, né? De resolver, eu consigo entregar praticamente no mesmo dia, no final do dia, por exemplo. Se eu faço de manhã, no final do dia eu estou entregando o trabalho para o paciente. Há uma das técnicas que o professor faz bastante lá com implantes longos, eu também consigo, claro que mediante um bom planejamento, entregar esse trabalho no mesmo dia. Exatamente, a gente entrega assim no máximo no dia seguinte, mas assim, no mesmo dia, com certeza, às vezes não no mesmo dia, porque às vezes o paciente está cansado e tudo mais, então você fez as moldagens e tudo mais, ou escaneou esse paciente, aí vai para o laboratório e no dia seguinte, com certeza ele vai voltar para a casa dele sorrindo. Rapidamente sobre pós-operatório, eu consegui fazer ali uma carga imediata, vamos colocar os implantes angulados, longos. Sim. Entregamos no dia seguinte, o que ele está liberado para
ser feliz? Como que eu procedo nessa primeira semana com ele em alimentação? Em alimentação, sempre alimentos mais leves, é o que a gente fala para todo mundo, Ok. né? Para todos os pacientes. A alimentação deve ser leve, né? Leve assim, não comer nada duro, nada resistente agora no começo, porque ainda tem que ter um tempo de espera da osteointegração. O meu implante ainda vai grudar no meu osso. Então ele tem um tempo fisiológico para ocorrer isso. Então nesse primeiro mês ou até nos próximos 90 dias, alimentação leve. Perfeito. Então são coisas mais moles, mais bem cozidas para eu poder me alimentar. Mas não vai deixar de se alimentar. Isso é importante, né? Entender que ele vai continuar se alimentando, mas de uma forma mais leve, né? Não deixar de se alimentar. Perfeito. Quero te agradecer, professor. Muito obrigado aí pelas dicas e pelas informações Obrigado você. valiosíssimas. Obrigado você, Valeu. Fernando. Tá? Até mais.